Fala galera, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1 no Maracanã, gol de Carrascal e Ryan. Foi um jogo muito disputado, do início ao fim o Flamengo começou melhor, depois do rebote o Carrascal fez 1 a 0 para o Flamengo, e o Flamengo tentou ainda continuar bem na partida, mas a partir de uns 25 minutos o Vasco começou a melhorar no jogo, e depois de uma chance de cabeça do Puma, o Rossi defendeu, e logo depois teve um lance de escanteio e o Ryan cobriu o Rossi, fazendo 1 a 1, empatando o jogo, e o Vasco ficou melhor até o final do primeiro tempo, que acabou 1 a 1. Já no segundo tempo o jogo começou bem disputado nas marcações, né? Sem muitas chances criadas. Depois começaram a acontecer substituições e o Flamengo melhorou e conseguiu alguns ataques. Logo na entrada do Pedro e do Arrascaeta, eles pressionaram o Léo Jardim e o Saul acabou a chance do Saul chutando no travessão, e o Flamengo começou a ir para cima do Vasco. O Vasco dava para perceber que estava um pouco cansado, e depois que o Fernando Diniz fez as substituições, melhorou. Entrou o David e o Matheus França, que até teve uma chance no fim, que chutou para a defesa do Rossi, e acabou assim o jogo. Bora pro vídeo. Para esse jogo o Flamengo teve grande desfalque do Jorginho, que tem desfalcado o Flamengo nos últimos jogos. Eu espero que ele volte para o jogo contra o Estudiantes quinta-feira. E o Felipe Luiz, devido a esse jogo com o Estudiantes na quinta-feira, ele resolveu mexer no time, botou o time misto. Eu acho que ele tentou algumas surpresas, como o Carrascal, que fez o gol, mas depois saiu um pouco do jogo, mas foi importantíssimo nesse jogo. Ele optou também pela entrada do Royal no lugar do Varela, que o Varela estava voltando de contusão, já jogou contra o Estudiantes, vai ser importantíssimo também para o jogo de volta. Outra entrada importante foi o Danilo no lugar do Léo Pereira. E o meio de campo, ele fez algumas mudanças, botou o meio de campo que tinha funcionado contra o Juventude no outro jogo, então foi com Saul e Alan. E o ataque, botou o ataque com Plata, que é muito importante para o Flamengo. Do Cebolinha também, falei mais ou menos a escalação, mas vamos lá, bora para a escalação. Rossi, Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul, Alan, jogando no lugar do Arrascaeta, o nosso Carrascal, que acabou fazendo o gol. Também no ataque, o Plata de um lado, Cebolinha do outro e Bruno Henrique centralizado. Vamos às estratégias do time. O Felipe Luiz sempre querendo ficar mais com a posse de bola, tentando marcar em cima. Hoje eu achei que não deu muito certo essa marcação em cima com os jogadores que ele botou, que não estavam muito sincronizados essa marcação, mas a proposta do Flamengo era ficar mais com a bola. Já o Vasco veio para jogar de igual para igual com o Flamengo. O Fernando Diniz fez um time para explorar bastante as bolas paradas, foi até assim que saiu o gol. E também acabou ajudando essa marcação do Flamengo, que não deu muito certo. E o Fernando Diniz gosta de jogar com o time saindo bem de trás, então o Vasco fez boas triangulações para chegar no ataque, tanto com o Paulo Henrique quanto com o Ryan, que foram mais acionados. Então foi mais ou menos assim a estratégia do jogo. Bora para o primeiro tempo. No primeiro tempo o Flamengo começou melhor, com mais posse de bola, tentando empurrar o Vasco para o campo de defesa, e depois de uma jogada do Cebolinha, chutou no travessão, a bola voltou, veio cruzamento, o Bruno Henrique chutou para a defesa do Léo Jardim, e depois no rebote o Carrascal chutou de primeira para fazer 1 a 0 para o Flamengo. E o Flamengo começou bem o jogo, tendo algumas oportunidades, mas o jogo estava muito disputado, com muita marcação. O Vasco conseguiu encaixar a marcação no primeiro tempo e começou a triangular bem e começou a pressionar o Flamengo. A partir de uns 20 minutos do primeiro tempo, teve uma jogada, cruzamento do Coutinho, a cabeçada do Puma para a defesa do Rossi, que foi rápido e a bola ainda tocou na trave, e o Vasco começou a gostar muito do jogo e foi pressionando o Flamengo até sair o gol. Depois de outra bola parada do Vasco com o Coutinho, dessa vez o Rossi tentou sair, ficou pelo caminho,
e o Ryan conseguiu encobrir o Rossi com uma boa cabeçada para empatar o jogo em 1 a 1. O Vasco tentou pressionar ainda para tentar virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas o primeiro tempo acabou 1 a 1. No segundo tempo o jogo não estava com muita criatividade, os dois times brigando muito pela bola, mas sem o Flamengo não estava com criatividade, o Vasco também não estava saindo bem para o ataque, e depois das substituições dos dois lados o jogo começou a melhorar, principalmente o Flamengo, depois que entrou principalmente o Pedro e o Arrascaeta, e logo na primeira jogada deles eles já pressionaram o Léo Jardim, que errou. O Flamengo conseguiu um bom ataque e terminou com um chute do Saúl no travessão. O Léo Jardim não ia pegar essa bola e o Flamengo aproveitou, atacando, pressionando o Vasco para tentar virar o jogo, e o Vasco estava aparecendo já cansado, principalmente o Coutinho e o Verratti, e o Diniz estava demorando para mexer, e o Flamengo empilhando ataques, tentando desempatar o jogo para 2 a 1. Ainda teve uma chance com o Pedro, que chutou a bola. Primeiro o zagueiro do Vasco tentou tirar, a bola sobrou para o Pedro, que tentou chutar entre as pernas do Léo Jardim, que conseguiu salvar, e o Flamengo continuou atacando bem, e o Vasco melhorou principalmente com as saídas do Coutinho e do Verratti, que já estavam cansados, para a entrada do David e do Matheus França, e eles estavam complicando a zaga do Flamengo. O Vasco começou a respirar saindo nos contra-ataques. Em certo momento do segundo tempo, o Vasco melhorou bastante, o Flamengo já estava errando muitos passes, e teve algumas jogadas, mas principalmente depois o Matheus França teve um contra-ataque depois de um erro do Vinha. O Matheus França recebeu a bola, chutou no cantinho para a defesa do Rossi, e o jogo continuou 1 a 1. O Flamengo tentou fazer o gol até o final, mas não conseguiu, e o jogo acabou assim 1 a 1. Com esse empate o Flamengo chegou a 51 pontos, o Palmeiras está na cola com 49, um jogo a menos, e o Cruzeiro ainda vai jogar com 47, mas o Cruzeiro ficaria com um jogo a mais que o Flamengo, na verdade. Então era importante ganhar, mas o Flamengo não conseguiu, mas ainda vai ter 2 jogos importantes no Maracanã, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, que vão ser essenciais para o Flamengo conseguir ir bem nessa corrida para o final do Campeonato Brasileiro, para terminar campeão. Agora as atenções vão ficar voltadas para Estudiantes e Flamengo na Argentina. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, então por isso que o Felipe Luiz mexeu no time hoje. É importante, o Flamengo tem elenco, não pode dar desculpa que não venceu por causa disso. O Flamengo errou muito hoje e tem que estar atento para jogar lá na Argentina, que vai ser muito complicado, vai ter a pressão da torcida. O Estudiantes vai tentar ganhar o jogo, vai tentar se classificar, vai fazer tudo. Então o Flamengo tem que entrar muito ligado, na defesa principalmente, e tentar boas jogadas com ataque, e tentar já fazer um gol logo no início do jogo, para conseguir trazer essa classificação para as semifinais da Libertadores. Deixa nos comentários se acharam do jogo Flamengo e Vasco. Eu achei um jogo muito disputado e qualquer um dos dois times podia ter vencido a partida. O Flamengo por um triz não venceu, o Vasco também teve a oportunidade de desempatar o jogo. Então acabou que acho que foi o resultado mais justo, que foi o empate. E também quero que vocês deixem o palpite para o jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, e a gente tem que torcer bastante para o Flamengo passar para as semifinais. Se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço.